Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. O assunto de hoje é a série O Grande Conflito, capítulo 42, O Fim do Conflito. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por o sábado do Senhor, Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que eu estarei pregando o fim do conflito. Para que o dia da sua segunda volta e depois dos 1000 anos que o Senhor retornará para a terra, na Nova Jerusalém. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. O fim do conflito. Ao término dos 1000 anos, Cristo retorna à terra. Ele é acompanhado pelas hostes dos redimidos e assistido por uma inumerável comitiva de anjos. No momento em que desce com terrível majestade, ordena aos ímpios mortos que ressurjam para receber sua sentença. Estes surgem como um poderoso exército, incontável como a areia do mar, que contraste com aqueles que reviveram na primeira ressurreição. Os justos estavam revestidos de imortal juventude e beleza. Os ímpios trazem os traços da doença e da morte. Quer dizer, os ímpios, do jeito que morrer, vai ressuscitar depois para a peleja final. E os justos estavam, era de imortal juventude, novos. Então, quer dizer, quem são os ímpios? Desde a época de Caim, o primeiro assassino. Então, quer dizer, desde a época lá, 4000 anos de Caim até Jesus, né? Que do tempo de Caim. E agora mais 2000 anos, 6000 anos de ímpios, como se diz, né? Os ímpios que estão vindo, né? Como a areia do mar, incontáveis. Os olhos de toda aquela vasta multidão se voltam para contemplar a glória do Filho de Deus. Com uma só voz, as hostes dos ímpios exclamam: Bendito que vem em nome do Senhor. Não é o amor a Jesus que inspira essa declaração. A força da verdade o compunge em abrir os lábios que involuntariaria a confissão. Assim como baixaram a sepultura, os ímpios dela saem, com a mesma inimizade contra Cristo e o mesmo espírito de rebelião. Não terão nenhum novo tempo de graça para remediar os defeitos de sua vida passada. Nada ganhariam com isso. Uma vida toda de transgressão não lhes suavizou o coração. Houvesse um segundo tempo de graça e este seria ocupado como foi o primeiro, na evasão aos reclamos divinos, em incitar rebelião contra ele. Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, de onde ascendeu após a sua ressurreição, e onde anjos repetiram a promessa de sua volta. Diz o profeta: Virá o Senhor meu Deus e de todos os santos com ele. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e haverá um vale muito grande. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Zacarias capítulo 14, verso 5. E os versículos 4 e 9. Quando a Nova Jerusalém, em seu fascinante resplendor, repousa sobre o lugar purificado e preparado para recebê-la, Cristo, juntamente com seu povo e os anjos, entram na santa cidade. Então Satanás se prepara para a última e cruenta luta pela supremacia. Quando despojado de seu poder e apartado de sua obra de engano, o príncipe do mal se sentia miserável e deprimido. Mas como os ímpios ressuscitados, vendo ele as vastas multidões ao seu lado, suas esperanças revivem, e ele se determina a não se entregar na grande controvérsia. Formará todos os exércitos dos perdidos sobre sua bandeira,
e por meio dele se empenhará por executar seus planos. Os ímpios são cativos de Satanás, rejeitando a Cristo, aceitarem o domínio do líder rebelde. Estão prontos a receber suas sugestões e pôr em prática os seus comandos. Contudo, coerente às sugestões e coerente à argúcia primitiva, e ele não se reconhece como Satanás. Reivindica ser o príncipe, o legítimo proprietário do mundo, cuja herança foi-lhe ilegalmente despossada. Representa-se a si mesmo perante os seus iludidos súditos como um redentor, assegurando-lhes que seu poder os trouxe de volta da sepultura e que estás prestes a resgatá-los da mais cruel tirania. Tendo sido removida a presença de Cristo, Satanás opera maravilhas para apoiar suas reivindicações. Ele torna forte aquele que é fraco e inspira a todos com seu próprio espírito e energia. Ele se propõe a capitaneá-los contra o acampamento dos santos e tomar posse da cidade de Deus. Com satânica exultação, ele aponta para os incalculáveis milhões que ressuscitaram dos mortos e declara que, como seu líder, ele é competente para subverter a cidade e reaviver seu trono e reino. Naquela vasta multidão, há muitos que pertenceram à longevaça raça que existiu antes do dilúvio, homens de elevada estatura e imenso intelecto que, submetendo-se ao controle e domínio dos anjos caídos, devotaram toda a sua habilidade e conhecimento à exaltação de si mesmos, homem cujas maravilhosas obras de arte levaram o mundo a idolatrar seu gênio, mas cuja crueldade e perversas invenções, corrompendo a terra e desfigurando a imagem de Deus, fizeram com que Deus o extirpasse da face de sua criação. Há reis e generais que conquistaram nações, homens valentes que nunca perderam uma batalha, guerreiros orgulhosos e ambiciosos, cuja aproximação fez reinos tremerem. Na morte não experimentaram mudança alguma. Ao se erguerem da sepultura, retornam à corrente de seus pensamentos exatamente onde ela cessou. São agitados pelo mesmo desejo de vencer os que regia antes de tombarem. Satanás consulta primeiramente seus anjos e então esses reis conquistadores e homens poderosos olham para a força e número ao seu lado e declaram que o seu exército dentro da cidade é pequeno em comparação com o seu, e assim pode aquele ser derrotado. Estabelecem seus planos para tomar posse das riquezas e glória da Nova Jerusalém. Todos imediatamente começam a se preparar para a batalha. Hábeis artífices constroem implementos bélicos. Chefes e militares famosos por seus sucessos organizam as multidões de guerreiros em companhias e divisões. É dada afinal a ordem de avançar e as incontáveis hostes começam a se deslocar. Um exército tal como nunca foi reunido por conquistadores terrestres, e o qual jamais poderia ser igualado pelas forças aliadas de todas as eras, desde que a guerra começou sobre a terra. Satanás, o mais poderoso dos guerreiros, comanda na vanguarda, e os seus anjos unem-se às forças para essa luta final. Reis e guerreiros compõem seu cortejo marcial, e as multidões seguem em vastas companhias, cada qual com seu comandante designado. Com precisão militar, as fileiras compactas avançam pela fragmentada e irregular superfície da terra, rumo à cidade de Deus. Por ordem de Jesus, os portais da Nova Jerusalém são fechados, e os exércitos de Satanás sitiam a cidade aprontando-se para o ataque. Novamente, Cristo aparece à vista de seus inimigos, muitos acima da cidade sobre um fundamento de ouro polido. Acha-se um trono alto e majestoso. Sobre este trono assenta-se o Filho de Deus. Ao seu redor estão os súditos de seu reino. Nenhuma linguagem pode descrever, nenhuma pena retratar o poder e a majestade de Cristo. A glória do Pai eterno envolve seu Filho. O brilho de sua presença enche a cidade de Deus e estender-se-á além das portas, inundando a terra inteira com a sua luminosidade. Mais próximos ao trono aqueles que uma vez foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições do fogo, seguiram seu Salvador com profunda e intensa devoção.
Em seguida, então, os que aperfeiçoaram um caráter cristão em meio de falsidade e infidelidade, os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava abolida, os milhões de todas as eras que foram martirizados por sua fé, e além esta multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Terminou a sua luta, a vitória foi conquistada. Disputaram a corrida e receberam o prêmio. O ramo de palmas em suas mãos é um símbolo de triunfo. As vestes brancas, um emblema da imaculada justiça de Cristo, que agora lhes pertence. Os redimidos erguem um cântico de louvor que ecoa e ressoa através das arcadas celestiais. Salvação ao nosso Deus que estás sentado no trono e ao Cordeiro. Anjos e serafins unem sua voz em adoração, tendo contemplado o poder e a magnanimidade de Satanás. Os redimidos veem como nunca dantes que nenhum poder senão o de Cristo poderia torná-los vencedores. Ali, nessa situação que os santos anjos, que as pessoas que forem salvas se tornarão santos anjos, se tornarão como anjos, vão ser salvas. Vai ver ali, entre elas ali, dos salvos, estará Maria. Quem hoje os católicos, as igrejas protestantes veneram como santa, vão ver ela salva. E vocês que veneraram tanto ela, adoração de imagens, vocês que viveram na mentira, no erro, mesmo sendo sinceros, mas não quiseram mudar, não quiseram ouvir a mensagem de Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Vocês verão a sua querida, que venerava na estátua Maria, que é a mãe de Jesus, que gerou Jesus no seu ventre, vocês vão ver salvas. Claro que a gente tem que enfatizar Maria, uma jovem que gerou pelo Espírito Santo, gerou Jesus. Lógico que é como se diz, devemos falar bem dela, mas não ficar em adoração. Adoração só a Deus. Então vocês vão ver Maria salva e vocês lá na parte dos ímpios. Aí vocês vão ver. A gente venerava Maria. Agora a gente está aqui desse lado, para a morte eterna, e ela lá para a vida eterna. Cuidado! Os redimidos erguem um cântico de louvor e ressoa através das arcadas celestiais. Salvação ao nosso Deus, que estás assentado no trono e ao Cordeiro. Anjos e serafins unem sua voz em adoração, tendo contemplado o poder e a malignidade de Satanás. Os redimidos veem como nunca dantes, que nenhum poder senão o de Cristo poderia torná-los vencedores. Em toda aquela resplandecente multidão, não há ninguém que atribua a salvação aos seus próprios méritos, como se houvesse vencido por seu próprio poder e a bondade. Nada se diz sobre o que fizeram e o que sofreram. O refrão de cada cântico, a nota tônica de cada hino é: salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. Na presença dos reunidos habitantes da terra e do céu, tem lugar a coroação final do Filho de Deus. E agora, investido de majestade e poder supremos, o Rei dos Reis pronuncia a sentença sobre os rebeldes contra o seu governo e executa a justiça sobre aqueles que transgrediram sua lei e oprimiram seu povo. Diz o profeta de Deus: vi um grande trono branco, o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras.
Apocalipse capítulo 20, versos 11 e 12. Assim que os livros de registro são abertos e o olhar de Jesus se fixa nos ímpios, eles se tornam conscientes de cada pecado que cometeram. Todos nós seremos julgados, tanto os salvos do que os ímpios. Todos serão julgados. Vem exatamente onde seus pés ressalvariam, no caminho da pureza e da santidade, e justamente os que de longe a rebelião e o orgulho os levaram na transgressão da lei de Deus, as sedutoras tentações que atrairiam pela condescendência com o pecado, as bênçãos pervertidas, o desprezo aos mensageiros de Deus, as advertências rejeitadas, as ondas de misericórdia repelidas pelo coração, costumaz e impenitente, tudo parece como que escrito em letras de fogo. Acima do trono se revela a cruz, e semelhante a uma visão panorâmica, protejam-se as cenas da tentação e a queda de Adão, os passos sucessivos no grande plano da redenção, o humilde nascimento do Salvador. Quer dizer, vai passar tudo numa tela. Que maravilhoso será! E eu quero estar lá, no lado dos salvos, com certeza. Mas quero assistir tudo, as cenas reais da queda de Adão, todos os 4.000 anos dos patriarcas e tudo depois do nascimento de Jesus e a vida dele. O humilde nascimento do Salvador, sua infância de simplicidade e obediência, seu batismo no Jordão, o jejum e a tentação no deserto, seu ministério público. Aí, Satanás vai assistir de novo o que ele fez com Jesus lá no deserto. Ficou atentando lá Jesus lá. Ele vai assistir de novo. Seu ministério público desvendando aos homens as mais preciosas bênçãos do céu, e os dias plenos de altos de amor e misericórdia, suas noites de oração e vigília na solitude das montanhas, as conspirações de inveja, do ódio e da maldade com que eram retribuídos aos seus benefícios, a terrível e misteriosa agonia no Getsemane, sob o peso esmagador dos pecados do mundo inteiro, sua traição nas mãos da turba assassina, os terríveis eventos daquela noite de horror, o prisioneiro que não opunha resistência, abandonado por seus mais amados discípulos, redundante e arrastado pelas ruas de Jerusalém, o Filho de Deus exultamente exposto diante de Anás, denunciando no palácio do sumo sacerdote, na sala de julgamento de Pilatos, perante o covarde e cruel Herodes, escarnecido, exultado e torturado e condenado à morte. Tudo é vividamente retratado. Imagina, Anás e Caifás assistindo tudo que eles aprontaram. Primeiro, antes dessa cena, lá na volta de Jesus, eles vão ressuscitar só para ver quem eles mataram. Quem eles, naquele ano 31, depois de Cristo, naquele fatídico dia, para que isso aconteceu, né? Porque nós não queria que isso acontecesse com Jesus, mas Jesus teria que morrer para nos salvar, e que hoje nós não damos valor para ele, né? Pela essa morte. Eles vão lembrar desse dia que ficaram gritando lá: Barrabás, Barrabás, liberte Barrabás. Eles vão lembrar desse dia. Primeiro eles vão ver quem eles mataram. Depois eles vão ver, vão passar as cenas da crucificação de Cristo. Tudo é vividamente retratado. Palácio de Pilatos, perante o covarde e cruel Herodes, escarnecido, exultado, torturado e condenado à morte, tudo é vividamente retratado. E agora, diante da inquieta multidão, são reveladas as cenas finais. O paciente sofredor palmilhando a senda do Calvário, o príncipe do céu suspenso na cruz, os altivos sacerdotes e a população zombeteira achicalhando sua agonia terminal, as trevas sobrenaturais, a terra infarte, as pedras fragmentadas, as sepulturas abertas, assinalando o momento que o Redentor do mundo rendeu a vida. O terrível espetáculo aparece exatamente como aconteceu. Satanás, seus anjos e súditos não têm poder para desviar os olhos.
do quadro de sua própria autoria. Eles vão ver, Satanás e seus anjos vão ver também o que eles aprontaram no céu também. Vai ser mostrado a cena da sua autonomia, da sua rebelião lá no céu. O quadro de sua própria autoria. Cada ator relembra a parte que desempenhou. Herodes matando as inocentes crianças de Belém, a fim de tentar destruir o rei de Israel. A execrável Herodias, sobre cuja culpa, alma culpada, repousa o sangue de João Batista. O fraco e oportunista Pilatos, os soldados zombadores, os sacerdotes e príncipes, e a multidão furiosa que clamou: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Todos contemplam a enormidade de sua culpa. Em vão procuram ocultar-se da majestade divina de sua face, mas resplandece que o sol enquanto os redimidos lançam suas coroas aos pés do Salvador, exclamando: ele morreu por mim. Entre a multidão de resgatados acham-se os apóstolos de Cristo, o heróico Paulo, o ardoso Pedro e o amado e amante João, e os seus fiéis irmãos com essas vastas hostes dos mártires, ao passo que fora dos muros, com tudo o que é vil e abominável, estão aqueles pelos quais foram perseguidos, presos e mortos. Ali está Nero, é outro também, Nero. Ali está Nero, aquele monstro de crueldade e vício, contemplando a alegria e exaltação daqueles que uma vez torturará, e cuja extrema angústia encontrará diabólico deleite. Sua mãe está ali para testemunhar o resultado de sua própria obra, para ver como os maus traços de caráter transmitidos a seu filho, as paixões estimuladas e desenvolvidas por sua influência e exemplo, produziram frutos dos crimes que fizeram ao mundo estremecer. Ali estão os sacerdotes e prelados papistas, que reivindicam ser os embaixadores de Cristo, e, no entanto, empregaram a tortura, a masmorra e a fogueira para dominar a consciência de seu povo. Ali estão os arrogantes pontífices que exaltaram acima de Deus e prenderam mudar a lei do Altíssimo. São outros também. Os papistas, que vocês veem hoje como santo, estarão no lado de Satanás ali como ímpios, perdidos, morte eterna. Aqueles pretensos pais da igreja têm um contar a prestar a Deus, o qual de bom grado desejariam livrar-se. Muitas pessoas morreram na mão desses papistas, como John Hus, como Jerônimo de Praga, John Wycliffe, John Wesley. Aqueles pretensos pais da igreja têm um contar a prestar a Deus, ao qual bom grado desejariam livrar-se. Muito tardiamente chegam a ver que o onisciente é zeloso de sua lei e que de nenhuma maneira inocentará o culpado. Eles percebem agora que Cristo identifica seu interesse com o seu povo e sofredor e sente a força de suas palavras. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus capítulo 25, verso 40. Todo o mundo ímpio é denunciado diante da barra do tribunal divino, sobre a acusação de alta traição contra o governo do céu. Ele não tem ninguém para defender sua causa. Estão sem escusas, e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. Agora está bem evidente a todos que o salário do pecado não é nobre independência e vida eterna, mas escravidão, ruína e morte. Os ímpios veem que perderam em virtude de sua vida de rebelião. O peso eterno de glória muito excelente foi desprezado quando oferecido, mas quão desejável agora perece. Tudo isso clama a alma perdida. Eu poderia ter tido, mas preferi afastar de mim essas coisas para bem longe. Ó estranha insensatez! Troquei a paz, a felicidade e a honra pela desventura, infâmia e desprezo. Todos enxergam que sua exclusão do céu é justa. Por sua vida declaram: não queremos que este Jesus reine sobre nós. Como que os fascinados, os ímpios contemplam a coroação do Filho de Deus. Contemplam em suas mãos as tábuas da lei divina, os estatutos que desprezaram e transgrediram.
testemunham a repulsão de admiração, êxtase e adoração dos salvos, e ao se difundir a onda de melodia sobre as multidões, fora da cidade, todos a uma exclamam: grandes e maravilhosos são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Apocalipse capítulo 15, verso 3. E caem prostrados adorando o príncipe da vida. Satanás parece paralisado ao contemplar a glória e a majestade de Cristo. Aquele que uma vez foi um querubim cobridor relembra-se de onde caiu. Tinha todo o poder para caminhar junto com Cristo, mas quis se rebelar. E ficará vendo lá, ó. E ficará vendo a cena de barbúndia que ele cometeu. Um serafim resplandecente, filho da alva, quão murmurado, quão degradado. E mais, não é só Satanás que ficará paralisado. São os seus anjos também, aqueles que acreditaram na conversinha de Satanás, que eram anjos de Deus e quiseram ir para o lado de Satanás. Eles vão se amargar, como se diz, amargamente. Eles vão se arrepender amargamente. Do conselho onde fora honrado, está para sempre excluído. Vê agora em que se posta muito perto do Pai, velando sua glória. Vê a coroa sendo colocada sobre a cabeça de Cristo, por um anjo de alta estatura e presença majestosa. E sabe que a exaltada posição desse anjo poderia ter sido sua. A memórica evoca o lar de sua inocência e pureza, a paz e contentamento que foram seus até haver acontecido em murmurar contra Deus e ter inveja de Cristo. Suas acusações, rebelião e enganos, para obter a simpatia e apoio dos anjos, sua costumaz persistência em não fazer esforços pela própria reabilitação quando Deus lhe teria concedido o perdão. Tudo parece vividamente perante ele. Revisa sua obra entre os homens e seus resultados. A inimizade do homem para com seu semelhante e a terrível destruição de vidas, o surgimento e queda de reinos, a ruína de tronos, a longa sucessão de tumultos, conflitos e revoluções. Recorda-se de seus constantes esforços para se opor à obra de Cristo e afundar mais e mais o homem na perdição. Vê que suas conspirações satânicas foram impotentes para destruir aqueles que depositaram sua confiança em Jesus. Enquanto olha para o seu reino, o fruto de sua luta, Satanás vê apenas fracasso e ruína. Levará as multidões a crer que a cidade de Deus seria presa fácil, mas sabe que isso é falso. Ele mesmo sabe que é falso, e ele mesmo sabia que ia ser derrotado. Ele mesmo sabe. Mas ele não quer falar para os seus súditos que isso é falso. Ele encoraja os seus anjos. Fala, vamos vencer, mas não vai. Levará as multidões a crer que a cidade de Deus seria presa fácil, mas que isto é falso. Repetidamente no decorrer do grande conflito, foi ele derrotado e obrigado a ceder. Conhece muito bem o poder e a majestade do Eterno. Com certeza fez parte, ele sabe. Mas ele e os anjos dele sabem, cara, do poder de Deus. O desígnio do grande rebelde sempre foi justificar e provar que o governo divino era responsável pela rebelião. Você não vê no Evangelho, quando Jesus ia expulsar os demônios da pessoa, os demônios falavam assim para Jesus: Filho do Altíssimo. Eles sabiam quem era. Filho do Altíssimo, não leve para as profundezas do inferno. Joguem lá para os porcos. Quer dizer, eles sabiam quem era Jesus. Para este fim, ele se concentrou toda a força de seu gigantesco intelecto. Trabalhou deliberada e simpaticamente e com maravilhoso sucesso. Dirigiu vastas multidões para a aceitação de sua versão do grande controvérsia há tanto tempo em curso.
Durante milhares de anos, esse chefe de conspiração tem a verdade pela falsidade. Mas chegou o tempo quando a rebelião deve ser finalmente destruída e revelados a história e o caráter de Satanás. Em seu último e grande esforço para destronar a Cristo, destruir seu povo e tomar posse da cidade de Deus, o arqui-enganador é totalmente desmascarado. Aqueles que se uniram a ele veem o total fracasso de sua causa. Os seguidores de Cristo e os anjos leais contemplam em plena extensão de suas maquinações contra o governo de Deus. Ele é alvo de aversão universal. Satanás vê que sua rebelião voluntária o capacitou para o céu. Ele treinou suas faculdades para guerrear contra Deus. A pureza e a paz e a harmonia do céu seriam para ele extrema tortura. Suas acusações contra a misericórdia e justiça de Deus são agora caladas. O descrédito que se esforçou por lançar sobre Jeová caiu inteiramente sobre ele. E agora Satanás se inclina e confessa a justiça de sua sentença. Quem não temerá, ó Senhor, ou não magnificará o teu nome? Porque tu és santos. Por isto todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Apocalipse capítulo 15, verso 4. Cada questão sobre a verdade e o erro no conflito desde há muito existente foi agora esclarecida. Os resultados da rebelião, os frutos de se regenerar os estatutos divinos, foram mostrados à vista de todas as inteligências criadas. As consequências do governo de Satanás em contraste com o de Deus foram apresentadas a todo o universo. As próprias obras de Satanás o condenaram. A sabedoria de Deus, sua justiça e bondade são finalmente justificadas. Panteia-se que sua justiça e bondade, todo o seu trato na grande controvérsia foi orientado para o bem eterno de seu povo e de todos os mundos que criou. Todas as tuas obras te louvarão. Ó Senhor, os teus santos te bendirão. Salmos capítulo 145, verso 10. A história do pecado permanecerá por toda a eternidade como testemunha de como a existência da lei de Deus encontra-se ligada à felicidade de todos os seus seres por ele criados. Com todos os fatos do grande conflito em vista, todo o universo, tanto os leais quanto os rebeldes, uma só voz declaram: justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos! Diante do universo foi claramente apresentado o grande sacrifício feito pelo Pai e o Filho em favor do homem. Vem então a hora de Cristo ocupar a sua justa posição e ser glorificado acima dos principados e potestades e de cada nome que se nomeia. Foi pela alegria que lhe estava proposta, para poder trazer muitos filhos à glória, que ele suportou a cruz e desprezou a vergonha, e a despeito de serem inconcebivelmente grandes a tristezas e agonia, todavia maiores são a alegria e a glória. Ele olha para os remidos renovados em sua própria imagem, trazendo em cada coração a impressão perfeita do divino, cada face refletindo a semelhança de seu rei. Contempla neles o resultado do trabalho de sua alma e fica satisfeito. Então, como voz que alcança todas as multidões congregadas dos justos e ímpios, declara: eis a aquisição de meu sangue. Por estes sofri, por estes morri, a fim de que pudesse habitar em minha presença pelas eras eternas. E um cântico de louvor acende os que estão vestidos de branco ao redor do trono. Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e as riquezas de sabedoria, a força e honra e a glória e ações de graças. Apocalipse capítulo 5, verso 12. Apesar que Satanás ter sido constrangido a reconhecer a justiça de Deus e a dobrar-se diante da supremacia de Cristo, seu caráter permanece inalterado. O espírito de rebelião, como uma poderosa torrente, irrompe novamente. Cheio de frenesi, ele decide não se render no grande conflito. É vinda a hora para a última e desesperada luta contra o Rei do Céu. Então, precipitadamente no meio de seus súditos, esforçar-se-á por inspirá-los com a sua própria fúria, impelindo-os a uma batalha imediata. Mas de todos os incontáveis e milhões os quais seduziu a rebelião, ninguém agora reconhece a sua preeminência.
Seu poder chegou ao fim. Os ímpios estão cheios do mesmo ódio a Deus, o qual inspira Satanás. Mas veem que seu caso é sem esperança, o que não pode prevalecer contra Jeová. Sua ira se acende contra Satanás e aqueles que foram seus agentes no engano, e com o furor de demônios voltam-se contra eles. Diz o Senhor: pois que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembanharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e marcharão o teu resplendor. A cova te farão descer, eu te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, entre as pedras te pus, para que olhem para ti, e tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Em grande espanto te tornastes e nunca mais será para sempre. Ezequiel capítulo 28, verso 6 a 8 e capítulo 16, verso 16 a 19. Toda a armadura daqueles que pelejam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados. Servirão de pasto ao fogo. A indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Elas a destruiu totalmente, entregou-as à matança. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção de seu corpo. Isaías capítulo 9, verso 5. Capítulo 34, verso 2 e Salmos capítulo 11, verso 6. De Deus desce o fogo do céu, a terra se abre, as armas ocultas em sua profundeza são sacadas, chamas devoradoras irrompem de cada fenda escancarada, as próprias rochas estão em fogo. Vindo é o dia que arderá com um forno. Os elementos se fundem pelo tremendo calor, e também a terra e as obras que nela são queimadas. Malaquias capítulo 4, verso 1 e 2 Pedro capítulo 3, verso 10. A superfície da terra pertence a uma massa derretida, um vasto e tempestuoso lago de fogo. Chegou o tempo do juízo e da perdição dos homens ímpios, o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela luta de Sião. Isaías capítulo 34, verso 8. Os ímpios recebem sua recompensa na terra. Provérbios capítulo 11, verso 31. Serão como a palha, o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 4, verso 1. Alguns são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem por muitos dias. Todos são punidos de acordo com as suas obras. Os pecados dos justos foram transferidos para Satanás, e ele tem de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Sua punição deve ser muito maior do que daqueles que enganou. Depois de perceberem os que foram seduzidos por seus enganos, ele ainda deve viver e sofrer. As chamas purificadoras dos ímpios são finalmente destruídos, raiz e ramos. Satanás, a raiz, e seus seguidores, os ramos. A plena penalidade da lei aplicada, as demandas da justiça foram atendidas, e o céu e a terra, contemplando-o, declaram a justiça de Deus. A obra destruidora de Satanás está para sempre terminada. Durante 6.000 anos ele realizou sua vontade, enchendo a terra de desgraças e causando pesar por todo o universo. Toda a criação tem igualmente gemido e estado com dores de parto. Agora as criaturas de Deus estão sempre livres de sua presença e tentações. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam os justos, e com júbilo. Isaías capítulo 14, verso 7. E um brado de louvor e triunfo sobre todo o universo fiel. A voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e a voz dos fortes trovões, é ouvida dizendo: Aleluia! Pois o Senhor Deus onipotente reina. Apocalipse capítulo 19, verso 6. Enquanto a terra está coberta pelas chamas da destruição, os justos habitam em segurança na santa cidade. Sobre os que tiveram parte na primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder. Quanto Deus seja para o ímpio um fogo consumidor, para seu povo ele é o sol e escudo. Apocalipse capítulo 20, verso 6, Salmos capítulo 84, verso 11. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21, verso 1. O fogo que se consome
os ímpios purifica a terra. Cada trace de maldição é varrido, nenhum inferno a queimar eternamente manterá diante dos resgatados as terríveis consequências do pecado. Apenas uma lembrança permanece. Nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucificação. Em sua fronte ferida, em seu lado, em suas mãos e pés, estão os únicos vestidos da obra cruel que o pecado operou. Diz o profeta contemplando Cristo em sua glória, raios brilhantes saíam de sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Abacuque capítulo 3, verso 4. Suas mãos, seu lado ferido, onde fluiu a corrente carmesim, que reconciliou o homem com Deus. Ali está a glória do Salvador. Ali está o esconderijo de sua força. Poderoso para salvar por meio do sacrifício da redenção. Foi ele, portanto, forte para executar justiça sobre aqueles que desprezaram a misericórdia de Deus. E os sinais de sua humilhação são a mais exclusa honra. Através das eras eternas, as feridas do Calvário mostrarão seu louvor e declararão seu poder. E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá. Sim, a ti virá o primeiro domínio. Miqueias capítulo 4, verso 8. Chegado é o tempo para qual os santos homens têm olhado com anseio desde que a espada flamejante cerrou as portas do Éden para o primeiro casal. Tempo para a redenção e possessão de Deus. Efésios capítulo 1, verso 14. A terra dada originariamente ao homem como seu reino, entregue por ele às mãos de Satanás, e tanto tempo mantida pelo poderoso adversário, foi recuperada pelo grande plano da redenção. Tudo que fora perdido pelo pecado foi restaurado. Assim diz o Senhor, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Isaías capítulo 45, verso 18. O propósito original de Deus na criação da terra cumpre-se ao ser ela constituída na habitação eterna dos redimidos. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmos capítulo 37, verso 29. O temor de tomar a herança futura muito material tem levado muitos a espiritualizar as próprias verdades que nos levam a olhá-la como nosso lar. Cristo garantiu aos seus discípulos ter ido eles preparar moradas para a casa de seu Pai. Aqueles que aceitam ensinos da palavra de Deus não serão totalmente ignorantes no que excerne a morada celestial, e contudo as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. A linguagem humana é inadequada para descrever o galardão dos justos. Ele será conhecido apenas daqueles que o contemplarem. Nenhuma mente finita pode compreender a glória do paraíso de Deus. Na Bíblia, a herança dos salvos é chamada de um país. Hebreus capítulo 11, versos 14 a 16. Ali o pastor celestial conduz seu rebanho às fontes das águas vivas. A árvore da vida produz seu fruto a cada mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações. Existem torrentes sempre fluentes, claras como cristal ao seu lado, árvores ondulantes lançam sua sombra sobre as veredas preparadas para os resgatados do seu Senhor. Ali as extensas planícies se erguem em colinas de beleza, e as montanhas de Deus erguem seus eminentes cumes. Nessas pacíficas planícies, ao lado daquela corrente vivas, o poder de Deus durante tanto tempo peregrino e initerante encontrará um lar. O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam. Os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Isaías capítulo 32, versos 18. Capítulo 60, verso 18, capítulo 65, verso 21 e 22. Lá o deserto e os lugares secos se alegarão disto, o ermo exultará, florescerá como a rosa. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta,
Isaías capítulo 35, verso 1, capítulo 55, verso 13. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deleitará, e um menino pequeno os guiará, não se fará nem dano algum em todo o monte da minha santidade, diz o Senhor. Isaías capítulo 11, versos 6 a 9. A dor que não existiu na atmosfera celestial. Ali não mais haverá lágrimas, préstamos fúnebres, presépitos fúnebres, historizações de pesar. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que aqui habitar nela será absorvido da sua iniquidade. Isaías capítulo 33, verso 24. Ali está a nova Jerusalém, a metrópole da nova terra glorificada, como uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão de teu Deus. Isaías capítulo 62, verso 3. Sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, com cristal resplandecente. As nações andarão à sua luz, os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Apocalipse capítulo 21, versos 11 e 24. Diz o Senhor, folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. Isaías capítulo 65, verso 19. E eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse capítulo 21, verso 3. Na cidade de Deus não haverá noite, ninguém precisará ou quererá descansar. Não haverá fadiga em fazer a vontade de Deus e prestar louvores a seu nome. Sempre sentiremos o frescor da manhã e sempre estaremos longe de seu termo. Não necessitarão de lâmpada nem a luz do sol, porque o Senhor Deus as ilumina. Apocalipse capítulo 22, verso 5. A luz do sol será superada por um brilho que não é incomodamente ofuscante e, contudo, extrapola incomensurável o fulgor do meio-dia. A glória de Deus e do Cordeiro inunda a santa cidade com luz imperecível. Os redimidos encaminham a glória de um dia perpétuo sem precisarem da luz do sol. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21, 22. O povo de Deus é privilegiado em manter aberta a comunhão com o Pai e o Filho. Agora veremos por espelho um enigma. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Hoje contemplamos a imagem de Deus refletida como que em espelho, nas obras da natureza em seu trato com os homens. Mas então nós o veremos face a face, sem véu obscuro de entremeio. Estaremos em sua presença e contemplaremos a glória de sua face. Ali os redimidos conhecerão como são conhecidos. O amor e simpatias que Deus mesmo implantou na alma encontrarão ali o mais verdadeiro e suave exercício. A pura comunhão com os seres santos, harmoniosa vida social com os bem-aventurados anjos e com os fiéis de todas as eras, os quais levaram suas vestes e tornaram as alvas do sangue do Cordeiro, os sagrados laços que reúnem toda a família nos céus e na terra. Efésios capítulo 3, verso 15. Tudo isso ajuda a constituir a felicidade dos redimidos. Ali mentes imortais contemplarão com infatigável deleite as maravilhas do poder e criadores ministérios do amor redentor. Ali não haverá nenhum adversário cruel, enganador para tentar ao esquecimento de Deus. Cada faculdade desenvolver-se-á, cada capacidade será aumentada. A aquisição de conhecimentos não cansará o espírito nem enxorirá as energias. Ali os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante, concretizadas as mais altas aspirações e realizadas as mais elevadas ambições. E seguirão ainda novas culminâncias a alcançar, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos para estimular os poderes da mente, da alma e do corpo. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos redimidos de Deus, libertados da mortalidade, levantarão incansável voo para os mundos distantes, mundos que se estremeceram de tristeza ante o espetáculo da miséria humana, e transbordam em cânticos de júbilo ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Com exprimível deleite, os filhos da terra entram na posse da alegria e sabedoria dos seres não caídos.
participam dos tesouros do conhecimento e saber obtidos através de séculos e séculos de contemplação das obras de Deus. Com visão não ofuscada olham para a glória de criação. Sois estrelas e sistemas, todos na sua designada ordem a circular ao redor do trono da divindade. Em todas as coisas, desde a mínima até a maior, está escrito o nome do Criador. Em tudo se manifestam as riquezas de seu poder, e à medida que transcorrem os anos da eternidade, trarão eles mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Como o conhecimento é progressivo, também o amor, reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais os homens aprendem de Deus, maior é a sua admiração por seu caráter. Ao Jesus descer das riquezas da redenção e as maravilhosas realizações do grande conflito com Satanás, o coração dos redimidos fremirá com mais fervorosa devoção, e com mais arrebatador júbilo debilharão as harpas de ouro. Milhares e milhões de vozes se unem para abolar o poderoso coral de louvor. Eu ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que nele há a dizer: o que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra, e glória e poder para todos sempre. Apocalipse capítulo 5, verso 13. O grande conflito chegou ao seu fim. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade palpita através da vasta criação. Daquele que criou todas as coisas fluem vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço sem fim. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas em sua deslumbrada beleza e perfeito gozo declaram que Deus é amor. Então quer dizer, povo de Deus, esse foi o último capítulo do grande conflito ou a grande controvérsia. São livros iguais que falam do fim do conflito. Então, povo de Deus, vocês que estão na enganação, sai dela, irmãos meus, e vai para a verdade, antes que tudo isso que eu li aconteça. E você, lá junto com Satanás e todos que ressuscitarão na segunda morte, verem todos os salvos lá contemplando a vida eterna e vocês contemplando a morte eterna. Então, para vocês não participar desse acontecimento indo para a morte eterna, lá junto com Satanás, se arrependa hoje. Aceite Cristo para você ter a vida eterna. Então vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para mostrar essa verdade. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!